Essa é uma pergunta que normalmente os alunos fazem no primeiro dia ao professor de Sociologia no ensino médio. Para que serve? Mais uma disciplina, afinal? Eu acho que é interessante que essa questão realmente aparece, assim, e tem aparecido muito agora com a questão da obrigatoriedade da disciplina, né? Uma cobrança que apresentaram para a gente constantemente, durante toda a campanha, foi, mas para que serve? Outras disciplinas não podem fazer a mesma coisa. Vamos dizer assim, é claro que a sociologia, desde que surgiu, acabou influenciando outras disciplinas, outras ciências, né? O jornalismo e assim por diante. Mas é claro que na forma como ela aparece na escola, como ela pode aparecer na escola, ela tem algo a contribuir de um modo diverso. É esse caráter, eu acho, científico que ela dá, ou seja, não é simplesmente um senso comum, não é simplesmente opiniões, mas é alguma coisa que, mesmo que partindo de opiniões sobre o mundo, sobre a vida, sobre o comportamento das pessoas, sobre a economia, a política, mesmo partindo, mas ela pode produzir um certo processo de, digamos assim, de reorganização, de sistematização e trazer informações mais precisas. Mas não poderia dar múltiplas respostas para isso. Então, a primeira resposta que se poderia dar, e baseada num autor, Charles Wright Mills, que escreveu um livro, Imaginação Sociológica, na década de 50, diz ele que a sociologia serviria para desenvolver uma imaginação sociológica. Mas o que é isso, afinal? Imaginação sociológica seria a capacidade do indivíduo perceber aquilo que ocorre no cotidiano da vida dele e dos seus contemporâneos, né, e relacionar com questões mais amplas do que ocorre na sociedade. Então, vamos dar alguns exemplos. O desemprego pode ser uma questão pessoal, na expressão do próprio Wright Mills, né, mas pode ser uma questão estrutural da sociedade. Se você, numa sociedade de 100 mil habitantes, você tem 50 desempregados, é uma coisa. Se você tem 5 mil ou 10 mil desempregados, é uma outra coisa. Mas se você vê um problema, a guerra, seja em que momento for, em que situação for, a guerra atinge os indivíduos pessoalmente, mas ela é uma questão mais ampla, que envolve países e situações econômicas, políticas e tudo mais. Essa situação do individual como o geral é o que ele chama imaginação sociológica, é você fazer a ponte entre o que acontece no cotidiano com questões mais gerais que te envolvem. Se formos procurar em outros autores, por exemplo, uma resposta para que serve a sociologia, poderíamos citar Pierre Bourdieu. Entre outras alternativas, ele diz que a sociologia pelo menos serviria para que as pessoas reconhecessem que a causa do sofrimento que elas vivem não é uma questão pessoal, mas é uma questão muito mais geral, uma questão social que leva as pessoas a terem determinados sofrimentos. Ou então, pegar um outro autor também contemporâneo, mas ainda vivo, Zygmunt Bauman, afirma que não há propriamente uma sociologia
engajada ou uma sociologia desengajada. Ele diz, a sociologia teria por função mostrar as possibilidades dos indivíduos viverem em liberdade. Então, me parece que assim, todas essas questões que envolvem a vida dos jovens, que envolvem o poder, o governo, né, que estão presentes na vida das pessoas, podem ser retomados em sala de aula e a sociologia dizer alguma coisa. A partir do quê? A partir justamente de uma abordagem que a gente chamaria de científica, com estatísticas, com dados, com uma pesquisa histórica, com referenciais, vamos dizer assim, organizados, sistematizados. E é isso que eu acho que os alunos precisam, porque eles estão numa fase de ainda muita curiosidade e também de muitas informações que vêm pelos meios de comunicação, pela tradição e assim por diante. Portanto, a sociologia no contexto da escola média, podemos tentar resumir um pouco, né, apesar das várias alternativas de entendimento, seria uma ferramenta, mais uma disciplina, efetivamente, que possibilitaria aos alunos terem uma compreensão mais específica, mais aprofundada do cotidiano de suas vidas, relacionando as coisas mais comuns a uma situação mais geral. Por que chove, né? Então, aparentemente, ninguém se pergunta, mas a questão da chuva é uma questão importante na geografia, na física, na química e assim por diante. Do mesmo modo, por que há uma crise econômica que aparece, que afeta a vida das pessoas, os alunos querem saber. Por que há um processo de violência na nossa sociedade, os alunos querem saber. Mas as respostas que vêm, normalmente são respostas muito simplistas. A sociologia poderia, analisando essas respostas simplistas, mostrar como há alternativas explicativas, como há outras respostas, né? Como há questões que foram estudadas pela tradição. Um outro motivo que a gente pensa é esse que está justamente já é um slogan, já é um clichê, mas que é importante a gente repetir, que é a ideia da cidadania. Isso aparece na própria legislação, na própria LDB, né? Que deu uma certa razão para a gente buscar a obrigatoriedade da disciplina, que é formar o cidadão, um cidadão crítico, né? Mas é importante que a sociologia não apresente apenas esse slogan, mas é que ela dê conteúdos para isso. O que é o cidadão crítico? O cidadão crítico é o cidadão que tem informações variadas sobre o mundo e que essas informações podem ser coletadas, por exemplo, na história, né, nas outras ciências e assim por diante. E a sociologia pode trazer isso para a sala de aula, analisar junto com os alunos, né, o professor pode trabalhar com eles e montar uma certa sistematização dessas respostas. A sociologia oferece modos de pensar. Aí, pegando um autor, que é Max Weber, né, que fala isso, a ciência, e no caso a sociologia, que é com que ele trabalhava, oferece modos de pensar. Então, vamos dizer assim, não é esse simplesmente imediato que se responde, mas é algo sistematizado. Procurar as causas, procurar os elementos que fazem parte desse problema, né, de um problema, e procurar respostas, soluções para isso. A sociologia oferece para a gente uma certa verificação da argumentação. Então, a gente pode pegar um texto de um jornal, em sala de aula, e trabalhar com os alunos como que um jornalista responde, uma argumentação que ele apresenta ali para explicar um fenômeno. A sociologia pode fazer uma verificação desse argumento, buscar as causas até da argumentação do autor e mostrar para os alunos como que eles podem tanto produzir uma argumentação quanto desconstruir uma argumentação.
Então, tanto eles podem, ouvindo uma explicação, procurar realmente as razões pelas quais aquele argumento aparece, como eles podem, cobrados de explicar, numa dissertação, por exemplo, né, eles procurarem motivos mais razoáveis e não imediatos. Então, me parece que a sociologia pode oferecer respostas, pode oferecer questões também, né, que seriam interessantes para os alunos pensarem sobre o mundo, né? E, desse modo, eles irem se formando. Essa é a ideia final que a gente tem no fim, né? Os alunos poderem, eles elaborando com uma certa autonomia, com auxílio, né, dessas ciências, ele ir produzindo uma certa visão de mundo, que eu acho que é isso que interessa para a gente, né? Uma vez que esse jovem vai se tornar, então, um cidadão crítico, mas para ser cidadão e crítico, ele tem que ter processos argumentativos e processos de desconstrução de outros argumentos, né, dos outros, para eles poderem se relacionar com esse mundo. A sociologia pretende ser uma análise científica da realidade social, das relações sociais, das questões sociais. Ora, nesse sentido, ela se diferencia do senso comum. Ou seja, todas as pessoas têm alguma informação sobre a vida que possuem, sobre o que acontece na sociedade, seja uma informação de jornais, informação televisiva, do rádio, ou das pessoas, da sua vizinhança. E elas vão formando, é óbvio, um universo de pensamento. Normalmente, esse universo de pensamento, ele é constituído sem nenhum método, sem nenhum ordenamento, sem nenhuma preocupação de explicar mais precisamente as coisas. Ou seja, quando se pergunta para alguém, por que aconteceu isso? Você pode ter N respostas. Aconteceu porque Deus quer, aconteceu porque foi uma calamidade, aconteceu... Enfim, as respostas são as mais variadas possíveis. A sociologia, quando olha um objeto, por mais simples que seja, ela vai tentar sempre, não a sociologia, mas os sociólogos, né? Senão a sociologia parece que ser um ser que anda por aí, né? Vendo as coisas. Não, os sociólogos vão olhar isso, um acontecimento, e procurar, certo, compreendê-lo, ver se tem causas próximas, causas mais amplas, mais distantes, quais são as relações possíveis que permitiram que isso ocorresse. Então, há um distanciamento entre o que é o pensamento do senso comum, que normalmente é fragmentário, constituído sem método, certo? E que chega a conclusões as mais variadas possíveis. O pensamento sociológico tenta trabalhar com método, com rigor, utilizando determinados conceitos para dar conta dessa realidade. Se a gente fosse pensar fazer uma análise entre sociologia e o senso comum, poderíamos dizer, sociologia procura trabalhar com determinado pensamento científico e o senso comum tem uma ciência, entre aspas, que eu chamaria de axologia. Certo? É a ciência que mais se desenvolve no mundo. É a ciência do eu acho. Muitas vezes, um professor em sala de aula, para agradar os alunos, ele diz, hoje vamos falar sobre um tema X, vamos dizer, sexo na adolescência, ou a violência nas cidades. E aí ele faz a seguinte pergunta, o que é que vocês acham sobre isso? Pronto, estabeleceu-se a confusão. Porque o que acontece? O aluno ele tem uma informação. Acontece isso por isso, porque tem bandido, porque não sei o quê. Não, porque as meninas são largadas. Porque não... Aí vocês podem imaginar a quantidade de possíveis indicações e coisas. Ou seja, no final, você vai terminou a sua aula. E o que ficou no final? Não ficou nada. Porque os alunos ficaram com aquilo que eles já tinham mesmo. Ou seja, o professor, ele não pode fazer isso. Ele está lá para encaminhar o pensamento, para orientar o pensamento, certo? Sobre determinadas questões.
Então, ele pode levar um tema, mas ele tem que preparar o tema. Ele tem que introduzir esse tema, certo? Ele tem que introduzir uma discussão. E, a partir daí, à medida que os alunos vão se pronunciando, ele vai ter que dizer, olha, mas isso tem uma implicação, isso é pura axiologia. Qual é o seu argumento? Por que você defende isso? Então, leva o aluno a fazer uma reflexão sobre si mesmo, sobre o seu próprio argumento. E nesse desenvolvimento, muitas vezes o aluno ou o seu colega dizer, pô, isso aí não tem sentido nenhum, isso aí é uma baboseira. Então, o professor, ao pegar uma temática, ao discutir determinados conceitos, determinadas teorias, ele tem que encaminhar a coisa, ele é um orientador do trabalho. Bom, a disciplina Sociologia tem uma história muito diferente das demais disciplinas do currículo. Vamos dizer assim, praticamente, até mesmo da própria filosofia, ela tem uma distinção, né? Ela é diferente. Ela é uma ciência recente e a disciplina escolar mais recente ainda. Se a gente pode dizer que a ciência Sociologia começa em meados do século XIX, né? Com Augusto Comte e depois com o próprio Marx e assim por diante, a disciplina escolar é mais do final do século XIX e começo do XX. E no Brasil, mais ou menos nisso. Aí até por uma conta de um certo colonialismo, o Brasil meio que imita a França e já introduz a disciplina Sociologia no ensino médio, na época chamado de ensino secundário. É interessante porque ela entra naqueles cursos, de um modo geral, os cursos voltados para a educação, que é o curso normal, chamado curso normal, o antigo normal, né? Hoje, aqui ele é chamado de magistério, curso de formação do professor primário, né? E ela entra, e isso é resultado de pesquisa de colegas nossos aqui no Brasil, ela entra muitas vezes para dar um certo caráter científico à formação desse professor. Se entende que a educação é um fenômeno social, não é um fenômeno simplesmente natural, né? Como uma certa tradição meio que trazia. Se começa a entender que é um fenômeno social e que, portanto, merece um tratamento científico. E a sociologia viria a contribuir. Do mesmo modo, na mesma época, começam a entrar os estudos de psicologia, que também se entende que parte da questão da educação é assim. Então vai entrando nas escolas formadoras de professores do primário. Então vamos dizer assim, durante os últimos anos do século XIX e o começo do século XX, ela vai entrando lentamente nas escolas, né? Logo depois também entra no chamado secundário preparatório para faculdades, né? Ainda não tem um curso médio estruturado, mas começam a ter os chamados, isso que hoje nós chamaríamos de cursinho, na época eram cursos preparatórios. Então o jovem fazia o primário, passava um bom tempo, daí ele ia fazer uma faculdade, o jovem de classe elitista, elite, né? Ele ia fazer uma faculdade, mas para entrar na faculdade ele tinha que fazer um preparatório. Então começam a surgir os preparatórios de medicina, de engenharia, de advocacia, né, de direito, e nesses cursos começa a ser introduzido também o ensino de sociologia. Então, quando entra o século XX, no nosso caso, no Brasil, os anos 10, os anos 20, a sociologia está mais ou menos presente. Não é uma coisa ainda constante, mas é presente. Então, isso faz com que, por volta de 1925, ela seja transformada numa disciplina obrigatória numa reforma da educação, né? Então, entre 1925 e 1942, a disciplina se torna obrigatória no secundário, no curso normal e nos cursos secundários preparatórios para o ensino superior, né? Durante esse período, então, há uma grande produção de livros didáticos, há uma ideia de ensino de sociologia muito marcado por uma visão, muitas vezes, de conhecimento da realidade brasileira. Não podemos esquecer que esses jovens que fazem o ensino secundário no Brasil, jovens de uma elite, que pertencem a uma elite, porque se hoje nós temos no máximo 40% da população em idade escolar, 15 a 18 anos, no ensino médio, 40, ou seja, 60 ficam excluídos, vocês imaginem isso em 1920. A quantidade de pessoas que vão fazer o ensino secundário é mínima. Então esse jovem se entende, né, que esse jovem precisa, até para atuar como elite,
de conhecer o país. E uma das formas de conhecer o país era justamente o ensino de sociologia. Então eles vão conhecer a realidade. Isso é falado em várias pesquisas, nós temos informações sobre isso. Então eles vão a asilos, eles vão a prisões, eles vão a orfanatos, a hospitais, conhecer essa realidade. E quem faz isso, de um modo geral, são os professores de sociologia. Quem é esse professor de sociologia nessa época? De um modo geral, são advogados. Mas é claro que tem também engenheiros e médicos que também militam um pouco nessa história, né? A partir de 42, há uma nova reforma, que é a Reforma Capanema, durante o governo Vargas, e aí eles criam um curso secundário mais objetivo, mais formal, que vai chamar depois o ensino colegial. E divide esse curso em duas partes, em dois tipos. Um que é o clássico e o outro que é o científico. E aí, tanto para o clássico quanto para o científico, há uma concepção de que sociologia não era tão necessária assim. O científico porque vai tratar, de um modo geral, das ciências naturais e preparatório para medicina, engenharia, e o clássico que vai ser um curso mais formativo para letras, para direito e tudo mais. Mas que se vê que não há uma necessidade de sociologia. Então a sociologia entra num processo de intermitência, ou ela passa a ser uma disciplina facultativa. De 42, depois uma reforma em 61, ela continua sendo uma disciplina optativa ou facultativa. Depois a reforma de 71, em que há aí uma certa visão até ideológica, muitas vezes, de que a disciplina não poderia estar presente porque ela teria um caráter crítico. Isso há uma discussão, acho que é importante dizer. E até haveria uma outra disciplina que o próprio governo militar, a partir de 71, introduz ou recupera, que é a Educação Moral e Cívica, e introduz uma nova disciplina chamada OSPB. E essas disciplinas dariam conta, elas meio que fariam o mesmo que sociologia, só que dentro de uma certa visão elas fariam de um modo não crítico. Então, a partir de 71, isso vai até 96, quando há uma nova legislação, uma nova reforma da educação, ela está presente em pouquíssimas escolas, embora haja muitos livros didáticos sendo produzidos, embora ela esteja presente no curso superior e assim por diante. Em 96, com a nova LDB, então, se faz a proposta de que a sociologia se torne um conteúdo a ser ensinado. Durante todo esse período, é importante dizer, desde o fim do século XIX até os anos 90 do século XX, há uma mudança também na questão da formação do professor. A partir dos anos 30, 33, 34, surgem os cursos superiores de ciências sociais. Então, esses cursos é que passarão a formar professores de sociologia, né? Antes eram especialmente advogados que lecionavam, a partir de então são professores formados em sociologia. Então, começa a ter formação de professores, mas o mercado é muito incipiente, porque são raras as escolas que têm ensino de sociologia. A partir de 96, então, há uma luta para o retorno. É importante dizer que em 83, 82 e 83, há mudanças da legislação educacional e a sociologia passa a voltar novamente de um modo mais efetivo. Mas ela só vai voltar mais efetivamente a partir dos anos 90 mesmo. Em 96, a LDB propõe, e aí começa uma campanha muito grande para o retorno, que acaba sendo coroado de êxito em 2006, né? E aí a disciplina se torna obrigatória. E aí a primeira coisa que se vai fazer é justamente propor um conjunto de conteúdos a serem ensinados, que tem esse caráter muito crítico e de debate, no certo sentido, com o período autoritário do Brasil, né? E aí então se formula, no caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, se formulam um programa, né? Conteúdos programáticos da disciplina de Sociologia. Professores da rede pública são contratados pela Secretaria de Educação para elaborar uma proposta. Depois há uma revisão nos anos 90 e depois, com a LDB, se enseja uma nova revisão curricular. E aí o governo federal propõe uma revisão educacional
e entram os chamados PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E é elaborado um PCN exclusivo, próprio de Sociologia. Isso a partir dos anos de 1998. Em 2004, 2005, um novo governo quer fazer uma revisão, sobretudo porque os PCNs, se funcionaram mais ou menos no ensino fundamental, no ensino médio não funcionaram muito. Então há uma tentativa de discussão dos chamados PCNs, né, dos parâmetros curriculares para o ensino médio. E aí uma elaboração, uma proposta, uma nova equipe é contratada para a elaboração das chamadas orientações curriculares nacionais do ensino médio. E Sociologia é uma das disciplinas que é contemplada, né? E aí se organizam equipes e a equipe de Sociologia então elabora uma proposta de discussão. Mas na proposta das OCNs de Sociologia, são uma proposta mais mesmo de orientação. Então elas discutem uma certa posição sobre a organização dos conteúdos, mas não definem os conteúdos. Orientam, diz, olha, pode-se analisar, pode-se propor tais conteúdos, né? Mas precisa ser feita uma discussão mais ampla e assim por diante. E aí, nessa elaboração dessa proposta de orientações curriculares, é que se estabelecem, no caso de Sociologia, dois princípios que a gente poderia chamar de dois princípios norteadores da organização curricular. A gente poderia chamar também de dois princípios epistemológicos. Um desses princípios é um princípio que já vem de uma certa tradição, sobretudo do campo da filosofia, que a gente chama de o princípio do estranhamento. Ou seja, de um modo geral, as coisas no mundo, da natureza, da vida, elas passam para nós despercebidas, né? Elas passam como sendo algo que está no dia a dia, está no cotidiano e nós nem tomamos conta. Um princípio que vem então dessa tradição filosófica é que não, que a gente deve ter sempre, diante da realidade, uma posição de um certo distanciamento, de um certo estranhamento. Por que é assim mesmo? Por que é assim e não é de outro modo? O que é que levou a acontecer as coisas, o que levou as coisas a acontecerem desse modo e não de outro modo, né? A isso nós então chamamos de um estranhamento, estranhar essa realidade. A expressão vem, na verdade, de expressões que os gregos usavam, tanto Platão quanto Aristóteles. No grego antigo, se falava em taumatos, que tem um sentido de admiração, maravilhamento, espanto. Ou seja, diante de uma realidade como o sol nasce e se põe, se pergunta, acontece isso, mas por que acontece isso? Que relação há entre, na verdade, o movimento da Terra e o movimento do Sol, da Lua, das estrelas? Ou aquela outra questão que eu falei, chove. Mas por que chove? Né? Ou por que uns têm muito e outros têm pouco? Né? Por que uns mandam e outros obedecem? Né? Por que as pessoas pensam de um modo geral de um mesmo modo, né? Poucas divergem, coisa parecida. Então, são todas questões que, à primeira vista, não têm interesse. Mas, uma vez tomados, digamos assim, né, seria um pouco essa expressão de origem grega, né, tomados por esse espanto diante da realidade, num determinado momento a gente olha essa realidade e fala, não, né, tropeço na realidade e observo que não podia ser diferente. Diante desse espanto, dessa admiração, desse maravilhamento, é que se instala na gente um certo estranhamento. Ora, esse estranhamento obriga a um certo deslocamento, a gente pensar, bom, vamos nos distanciar dessa realidade que nós vivemos todo dia e vamos ver por que é assim. E aí nós começamos a estudar. Em princípio, são hipóteses meio que imediatas, mas num processo um pouco mais de reflexão, a gente consegue tentar explicações mais aprofundadas. E aí todo o processo científico, de todas as outras ciências, não só da sociologia, foi feito um pouco com base nesse distanciamento que se tem
e nessas questões que vão sendo colocadas. Ao cientista, né, antes de tudo colocado isso, né, ou seja, a realidade não é como parece. E por isso ele vai atrás para saber realmente como ela é. Claro que essa busca de saber como ela é não é uma descoberta rápida, imediata. A gente encontra aquilo que a gente poderia chamar assim, verdades parciais também, né? Mas muito mais avançadas do que aquelas verdades do senso comum, do cotidiano. Porque elas obrigam a uma busca de metodologia, de instrumentais, que vão justamente mostrar que, vamos dizer assim, o fenômeno ocorre de um modo muito diferente do que à primeira vista, né? Um exemplo que eu acho que a gente pode retomar mais profundamente depois é o caso mesmo citado no campo de sociologia do suicídio. À primeira vista, o suicídio é um fenômeno psicológico, alguém que, estando numa situação sem saída, resolve se matar. No entanto, um sociólogo original, importante, um dos primeiros sociólogos, Émile Durkheim, ele vai analisar esse fenômeno e observa esse fenômeno, por exemplo, a partir de séries históricas, em vários países. E ele vai observar que não, que esse fenômeno tem uma regularidade. Não é uma coisa assim individual, pessoal, casual. Não, ele tem um processo em que esse indivíduo é levado ao suicídio por um contexto social que o leva ao suicídio. Há um processo de regularidade, de uma coerção social e assim por diante. Então, muitos outros fenômenos sociais, a gente pode estudar a partir da sociologia, né? Mas se a gente tiver como preocupação inicial esse de não olhar o fenômeno de um modo, vamos dizer assim, imediato e sem questionamento. Quando você tenta deslocar o aluno para uma determinada situação, e ele te responde a seguinte expressão: eu nunca tinha pensado nisso. Você fez o processo de estranhamento, você deslocou. E às vezes são coisas muito corriqueiras, né, do cotidiano dele, e ao se argumentar e pensar determinadas coisas, ele aparece como se tivesse uma luz. Ô, professor, nunca pensei nisso, ou nunca pensei desta forma. Ou seja, você fez com que ele estranhasse um determinado fenômeno. O outro encaminhamento seria a desnaturalização, que é uma coisa que acontece de maneira comum no nosso cotidiano. Quem não ouviu falar a expressão, isso é natural? Ora, isso acontece a todo momento. A sociologia, mas não só a sociologia, efetivamente, o pensamento científico, o conhecimento científico, teria essa capacidade de desnaturalizar as coisas. Ou seja, dizer e fazer as pessoas pensarem de uma determinada forma, é a seguinte: o que você está vendo não é. Mas o que você está vendo não foi assim, ou foi assim, mas não é mais assim, e pode ser que não seja no futuro de outra forma. Ou seja, a fórmula foi, é e será sempre assim, significa uma forma natural, que não muda, não modifica. Então, a sociologia teria a capacidade, teria o objetivo de dizer às pessoas: olha, os fenômenos sociais são históricos. Se os fenômenos sociais são históricos, fenômenos sociais, econômicos, políticos, eles não são, não foram, não são e não serão da mesma forma. Eles mudam. Mudam por quê? Porque eles são construídos por pessoas, por grupos, por classes, de tal maneira que
efetivamente, eles vão mudando porque tem uma historicidade. Então, muita gente pensa assim, vamos pegar um corriqueiro, vai falar sobre a família. Vejam bem, quando eu já falo a expressão a família, parece que é uma coisa que é um consenso, não é? Família. A família foi assim. Olha, você não pode falar em família, pode falar em famílias. Qual a quantidade de famílias diferentes, composições familiares, relações familiares diferenciadas, desde uma grande família, ou desde romana, né? Desde uma família da Idade Média, ou mesmo da Idade Contemporânea, onde, mesmo aqui no Brasil, todo mundo vivia junto, né? Às vezes, muitas vezes na mesma casa, o vô, bisavô, tios e os cunhados, parentes, era uma grande família, ou seja, esse é um tipo de família. Então, eu não posso pensar isso como um padrão único. As famílias estão se compondo de maneiras diferenciadas. E hoje, muito mais. É muito comum nos jornais, na televisão, a todo momento, falar em mercado. Então, quem aqui não ouviu dizer, o mercado faz isso, o mercado está nervoso, o mercado está isso, como se fosse um ser, né? Como se fosse uma coisa. Já Adam Smith falava, né? A mão invisível. Né? O que é? Essa coisa parece que paira no ar, como se fosse um ser que ninguém vê. Né? Muito bem. Ao se analisar o que é o mercado, nós vamos ver que o que é o mercado? São grandes empresas, grandes financeiras, grandes bancos, pessoas concretas trabalhando e discutindo, tomando decisões. Mas não é o mercado de 1930, 1950, 1970 ou 2000, não é o mesmo mercado. Ou seja, não são as mesmas relações entre os indivíduos, as empresas, as tomadas de decisões. Então, a sociologia, quando olha o mercado, olha como é que se compõe, como é que se estrutura, quais são as relações existentes aí. Vamos pensar na ideia da identidade feminina, que é um cotidiano que está aí. Hoje, muito discutido, trabalhado, mas durante milhares de anos ou centenas de anos, e até hoje a maioria das pessoas, principalmente os homens, ainda pensam o que a mulher é. Mulher deve ser dócil, sensível, ela é fraca, não pode fazer determinadas coisas, como se isso fosse da natureza da mulher, como se ela nascesse com isso dentro dela. Ora, isso é uma coisa construída historicamente em várias sociedades, certo? Existem sociedades indígenas que essas características não são da mulher, são do homem. Então, quando a gente pensa o contrário, não, pera, isso não. Onde já se viu, isso não é coisa de homem. Então, olha, quando você pensa historicamente a constituição desse fenômeno, você está o quê? Desnaturalizando. Então dá para perceber claramente e rapidamente de que são construções históricas, que são invenções humanas, e não como se uma coisa estivesse inscrito, certo, na natureza. Ora, esses elementos nos permitem encaminhar uma discussão sociológica, dentro desses exemplos, e podemos ficar aqui citando uma série de outros, de que as relações humanas, o direito, as constituições familiares, são construções humanas, são construções da sociedade, certo? E, portanto, entendendo isso, significa que eles podem ser alterados. Não são estabelecidos por uma divindade, não são estabelecidos externamente à sociedade, que nós temos que cumprir. Ou seja, todas as coisas que são construídas, portanto, podem ser alteradas. Por quê? Por quem as construiu. Não as pessoas especificamente, mas pela própria sociedade que a constituiu.
a sociologia é uma ciência assim, relativamente recente, mas ela estabeleceu uma certa tradição, né? E essa tradição, vamos dizer assim, acaba contribuindo para que a gente se forme com base nisso, né? Então, a leitura de uma bibliografia sociológica é importante na formação dos alunos. Mas, vamos dizer assim, e também para que eles, de algum modo, essa tradição é importante. Ela não é só uma tradição que se impõe e que o aluno vai repeti-la. Então, a leitura é uma leitura que se faz um certo processo de que o aluno aprenda com a leitura o conteúdo que está sendo veiculado num texto, né, num trabalho, numa pesquisa, mas de tal modo que o aluno também seja convidado a ele participar, vamos dizer assim, de uma certa comunidade científica. Então, essa tradição é trazida para a sala de aula e os alunos têm de ler essa tradição como uma forma de eles observarem que o mundo não começa hoje. Que eles, porque vão refletir sobre um fenômeno, não vão inventar a roda. Mas certamente também essa tradição ela é um certo convite para que esses alunos também emitam sua posição, agora de um modo mais sistemático. Então, a tradição mostra uma sistematicidade. A leitura, nesse sentido, é importante, porque ela vai produzir para o aluno um certo repertório de argumentos, de visão, de concepção. Observar que esse fenômeno que hoje parece tão atual, na verdade é um fenômeno que tem também uma tradição de discussão na sociologia. Vamos pegar um exemplo. O fenômeno da globalização, que é tido como um fenômeno absolutamente recente, né? Se a gente vai observar, é um fenômeno antiquíssimo, é o fenômeno da expansão dos povos, né? E um fenômeno do contato dos povos, né? A gente pode pensar assim, as grandes navegações já são uma dimensão de um processo de globalização. Se a gente pensar no imperialismo do fim do século XIX, começo do XX, é um momento de uma certa globalização, né? Se a gente vai mais antigo, a gente pega um livro de história do Heródoto, a gente vai observar que a questão do Heródoto era um pouco essa questão da relação dos povos e do encontro de culturas. Então, essa questão de um fenômeno tão recente não é tão recente assim. A tradição que eles terão contato com a leitura vai mostrar um pouco isso, mas é claro que essa tradição tem que ser lida diante dos fenômenos do presente. Então, hoje, se nós usamos o termo globalização, ele tem características próprias. Por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação são a coisa mais característica da globalização, digamos assim. Há outros elementos que a gente vai poder desenvolver depois. Então, essa leitura é importante para eles. Mas não só a leitura da tradição, a leitura do mundo, das coisas do mundo. A gente entende, por exemplo, um filme merece uma leitura. Um texto de jornal merece uma leitura. Um programa de televisão merece uma leitura. Então, aquela leitura que, à primeira vista, é a leitura apenas do texto, pode ser metaforicamente trazida para outras leituras também. A sociologia trabalha com isso. Não só a leitura de uma tradição, mas também as outras várias leituras possíveis a serem feitas sobre os fenômenos do mundo, sobre os meios que oferece, que veiculam algum tipo de texto. Entender o texto aqui como essa construção linguística, discursiva, muitas vezes, ou imagética, ou assim por diante.
Ora, na medida em que o aluno entra para essa comunidade, vamos dizer que a sociologia vai incluí-lo, né, o professor, convidá-lo, o aluno também é, como eu disse, convidado a dar sua opinião. Então, a escrita, é uma segunda fase, oferece também ao aluno uma certa capacidade de expressão. Então, ele recebe uma tradição, um repertório, tem suas questões do dia, suas questões pessoais, que ele vai, vamos dizer assim, atritar com as teorias sociológicas, né, com aquilo que o professor traz para ele, que a tradição traz, e ele vai, então, poder, de algum modo, se expressar, contribuir, e, nesse sentido, ele vai produzir, ou vai, ele mesmo, num certo sentido, vai ser capaz de produzir uma certa autonomia, uma certa capacidade de intervenção no mundo. Eu acho que esse é o quadro que a gente pretende, né? O aprendizado de uma leitura e o aprendizado de uma escrita, que eu acho que a sociologia oferece. É interessante essa questão, porque essa questão também põe em debate, o currículo escolar. Então, uma das razões pelas quais a sociologia não precisaria entrar, né, dizem que não seria necessário, é que outras disciplinas dariam conta daquilo que a sociologia faz. A gente observa que não, que é o contrário. Se a gente vai pensar bem, a sociologia até oferece alternativas, reforços e contribuições para desenvolver outras disciplinas. Como essa, por exemplo, que a gente poderia chamar, no nosso caso, de língua portuguesa. Leitura e interpretação de textos. Ora, enquanto em língua portuguesa a leitura e interpretação de texto é extremamente limitada à disciplina e tem muito a ver com uma certa metalinguagem, você analisa a língua, isso é o que se ensina em português, né? É um discurso metalinguístico. Em sociologia, você faz o mesmo exercício, só que de um outro modo, trazendo informações de um campo científico diverso, e no qual você não vai estar estudando a língua portuguesa, mas talvez uma forma de linguagem ou de expressão de discurso que é de um campo científico. Então a gente entende que a sociologia teria até contribuir para melhorar o desempenho dos alunos em língua pátria, em língua portuguesa. Porque você oferece para o aluno um discurso científico, a língua portuguesa, que é na qual ele vai ter que desenvolver, e certas informações próprias do campo da sociologia que vêm das pesquisas sociológicas. Se nós pensarmos até que os vestibulares tenderam a ter uma prova chamada redação, que não é mais uma redação no sentido simplesmente narrativo ou poético, no sentido, vamos dizer assim, imaginativo, mas, de um modo geral, o que tem preponderado é o gênero dissertativo nas redações de vestibular. A sociologia até aí teria a contribuir, porque ela ofereceria para o aluno modos de argumentação e de destruição de argumentos e de reconstrução e de debate em que essa dissertação dele se torna muito mais rica.